Depois de passar 3 horas alargando a parede da caverna, Gerald finalmente conseguiu alcançar Collins por volta da meia-noite. A chegada do amigo devolveu a esperança a Collins. Nas horas seguintes, Gerald trabalhou incansavelmente para remover as pedras soltas ao redor dele. Enchia baldes repetidamente, subia para esvaziá-lo e depois voltava. Aos poucos, o tronco de Collins ficou livre, depois os quadris e, em seguida, as coxas. Pela primeira vez, Collins conseguiu mover a perna direita, mas, por ser mais corpulento, Gerald já havia chegado ao limite do que conseguia fazer. Escavar além da altura das coxas era praticamente impossível para ele. Após 6 horas removendo quase meia tonelada de pedras, Gerald, completamente exausto, voltou para a superfície. No 5º dia em que Collins estava preso, o menor e mais magro William Miller assumiu a tarefa de Gerald. Ele entrou na caverna acompanhado por mais de uma dúzia de homens. Alguns eram responsáveis por passar comida, enquanto outros retiravam as pedras do túnel. Sempre que tinham um momento livre, reforçavam as paredes instáveis da caverna com tábuas de madeira. Miller foi direto até Collins e continuou removendo os escombros mais profundos. Quando a luz de sua lanterna iluminou a parte inferior da caverna, ele finalmente percebeu algo que ninguém havia entendido completamente até então. A enorme pedra não estava apenas prendendo o pé de Collins. A outra extremidade havia se encaixado profundamente em uma fenda abaixo do solo da caverna. Ela estava travada como uma gigantesca âncora de pedra. Não podia ser empurrada nem puxada. Felizmente, Collins ainda permanecia consciente e em condições relativamente estáveis. Ele começou a conversar com Miller de forma sincera, compartilhando seus medos e esperanças. Ao retornar à superfície, Miller discutiu a situação com vários engenheiros e especialistas em resgate. Juntos, elaboraram um novo plano: usar um macaco mecânico para levantar a enorme pedra. Como Miller era o menor da equipe, ele foi novamente escolhido para executar a perigosa missão. Naquela mesma noite, ele levou as ferramentas para o fundo da caverna. O plano era descer de pés primeiro, girar o corpo sobre Collins, encaixar uma alavanca de ferro sob a pedra e usar o macaco para levantá-la, liberando o pé preso. Na teoria parecia simples, mas dentro do estreito túnel, a tarefa era quase impossível. Havia espaço mal suficiente para Miller se mover, e, se o macaco não fosse posicionado exatamente no ponto certo, simplesmente escapava. Depois de inúmeras tentativas frustradas, Miller contorceu o corpo em uma posição quase impossível. Então, em um esforço desesperado, a enorme pedra finalmente se moveu. Foi apenas alguns milímetros, mas isso encheu os dois de esperança. Miller fixou os olhos na pedra enquanto seus braços tremiam de exaustão. Reunindo toda a força que ainda lhe restava, pressionou o macaco com todas as suas forças. A pedra parecia subir lentamente, mas, justamente no momento mais crítico, o macaco escorregou. A enorme pedra despencou de volta para o lugar, esmagando novamente o pé esquerdo de Collins. Durante as horas seguintes, Miller se recusou a desistir. Reposicionou o macaco repetidas vezes, acrescentou blocos de madeira, procurou novos pontos de apoio e testou todos os ângulos possíveis. Collins também não desistiu. Mesmo suportando uma dor insuportável, continuou incentivando Miller a prosseguir, acreditando que a próxima tentativa poderia finalmente libertá-lo.